Você já parou para pensar que talvez o que esteja te travando não seja falta de tempo, de disciplina, nem de força de vontade? A real é que te ensinaram errado. Te venderam a ideia de que procrastinação é pura preguiça, quando, na verdade, é um padrão invisível, instalado dentro da sua mente, sabotando suas melhores intenções sem você perceber. E o pior, quanto mais você se cobra, mais preso fica nesse ciclo. Mas existe um caminho diferente, e muito mais rápido, para quebrar esse padrão. Um caminho que não exige força bruta, nem acordar às 5 horas da manhã todo dia. Aqui, você vai descobrir 8 passos práticos que reorganizam o seu ambiente interno e externo, criando as condições certas para parar de adiar sua vida de uma vez. E o melhor, são passos que você pode aplicar ainda hoje, sem precisar esperar a motivação bater na porta. Se você já se cansou de tentar métodos complicados, listas infinitas de tarefas e promessas vazias de produtividade mágica, chegou a hora de conhecer estratégias que realmente funcionam. Estratégias que respeitam seu cérebro, sua energia e seu momento de vida. Porque vencer a procrastinação não é sobre se forçar a trabalhar mais, é sobre aprender a trabalhar melhor. E o primeiro passo dessa virada começa agora. Tópico 1. O perfeccionismo como armadilha. Muitas pessoas procrastinam porque esperam um cenário perfeito para iniciar uma tarefa, o que gera adiamentos indefinidos. Você já percebeu como, às vezes, a gente se engana bonito achando que precisa de um momento perfeito para agir? Pois é, esse pensamento é uma das maiores armadilhas que mantém a procrastinação firme e forte na vida de muita gente. Enquanto esperamos aquele ambiente ideal, sem uma ponta de estresse, sem uma notificação no celular, sem um probleminha para resolver, o tempo vai passando, e a vida também. Quem quer vencer de verdade precisa entender que esperar demais é só um jeito sofisticado de continuar parado. Sabe aquele ditado, quem espera sempre alcança? Esquece. No caso da procrastinação, quem espera, trava. O perfeccionismo é matreiro, aparece disfarçado de exigência por qualidade, mas no fundo é só medo. Medo de falhar, de não fazer bonito, de parecer insuficiente. E adivinha? Esse medo alimenta ainda mais a procrastinação. É como tentar montar um quebra-cabeça de 1000 peças esperando que todas já estejam no lugar. Um ambiente propício ajuda? Claro. Mas a verdade é que a gente cria bons hábitos enfrentando o ambiente imperfeito, não esperando ele melhorar. Quem aprende a começar com o que tem, onde está, do jeito que dá, ganha um superpoder, o de parar de procrastinar mesmo quando tudo conspira contra. Quer um exemplo prático? Pense em quem decide que só vai treinar quando comprar o tênis de última geração, ou aquela pessoa que promete que vai começar a estudar inglês quando tiver mais tempo. Adivinha o que acontece? Nada. Porque o cenário perfeito nunca chega. Quem quer vencer precisa agir na vida real, onde o chão é irregular, o Wi-Fi cai e as vontades oscilam. Começar agora, mesmo na bagunça, mesmo com medo, é o único jeito de parar de procrastinar antes que o tempo nos passe a perna de vez. Aliás, sabe uma ótima maneira de driblar essa ilusão? Adotar a filosofia do feito é melhor que perfeito. Escrever um parágrafo ruim é melhor do que nenhum. Fazer 10 minutos de exercício em casa é melhor do que adiar a academia para segunda-feira que vem. Cada ação imperfeita é uma pedra na fundação dos bons hábitos que queremos construir. E cá entre nós, se você esperar o alinhamento dos planetas para agir, vai acabar decorando o céu antes de mudar sua vida. E não precisa ser radical também, viu? Ninguém está dizendo para você fazer tudo de qualquer jeito. O segredo é dar o primeiro passo com o que tem, melhorar enquanto caminha, e aceitar que o ambiente ideal é aquele que você constrói praticando. A procrastinação vai gritar na sua cabeça para esperar mais um pouco, prometendo que amanhã vai ser melhor. Não caia nessa. Amanhã é um mito que o perfeccionismo inventou para manter você exatamente onde está, no ponto morto. Agora, se você já percebeu que o perfeccionismo é só um truque elegante da procrastinação, talvez esteja se perguntando: ok, mas como isso se conecta com minha própria história? É aí que entra uma experiência pessoal que pode iluminar ainda mais esse ponto. Tópico 2. Exemplo pessoal de procrastinação. Como eu adiei por anos o estudo de inglês esperando condições ideais, demonstrando como esse pensamento é ilusório. É curioso como a mente humana consegue criar desculpas sofisticadas para adiar o que realmente importa. Quer ver um exemplo de procrastinação que ficou clássico na minha vida? Durante anos, sim, anos, eu empurrei com a barriga o sonho de aprender inglês. Sempre aparecia uma desculpa nova. Ah, agora não dá, o ambiente tá uma bagunça, preciso de mais tempo livre, só vou começar quando tiver dinheiro para fazer aquele curso premium. Resultado?
Anos se passaram e eu seguia no 0 a 0, vendo séries legendadas e fingindo que entendia tudo. A procrastinação é sorrateira, meu amigo. E o mais impressionante é como a gente acredita nas próprias desculpas, né? Eu jurava que precisava de um momento certo, de uma fase da vida sem problemas, de um curso perfeito. Era como se eu estivesse esperando o céu abrir, uma música épica tocar ao fundo, e, de repente, bum, eu me tornasse bilíngue em 3 meses. Mas adivinha? Esse dia nunca chegou. A realidade é que, enquanto eu alimentava essa ilusão, só reforçava o ciclo da procrastinação. Era como tentar montar bons hábitos usando areia movediça como alicerce. Foi só quando percebi que o ambiente nunca seria perfeito que comecei a virar o jogo. Comecei do jeito mais improvisado possível, usando aplicativos gratuitos no celular, assistindo vídeos no YouTube, repetindo frases bobas em voz alta no quarto. Sem glamour, sem plateia, sem esperar o cenário ideal. Era pouco. Mas era real. E cada microação, por mais ridícula que parecesse, me ajudava a vencer o medo inicial e parar de procrastinar. O movimento imperfeito criou um ritmo que, antes, parecia impossível. E é aí que está o segredo. Não é sobre criar condições ideais, é sobre agir apesar delas. Quem espera o ambiente perfeito para começar a estudar inglês, ou qualquer outra coisa, vai continuar esperando enquanto o tempo ri da sua cara. Se eu tivesse começado com o que eu tinha, uma conexão de internet meia boca e 20 minutinhos por dia, talvez hoje já estivesse escrevendo esse texto em 2 línguas. Mas sabe o que é melhor? Nunca é tarde para vencer essa procrastinação descarada e criar novos bons hábitos. Inclusive, se você está aí parado, esperando um sinal do universo para começar seu projeto, seu treino, seu estudo, deixa eu te dizer, este é o seu sinal. Comece agora. Baixe um app de inglês como o Duolingo, veja aulas grátis no YouTube. Compre um livro de leitura simples como The Alchemist, versão em inglês mesmo, sem medo. Não espere o ambiente estar perfeito. Transforme o ambiente imperfeito num laboratório de evolução. Quem age no caos desenvolve anticorpos contra a procrastinação. E, falando em mente confusa e tempo passando rápido, você já parou para pensar no que a procrastinação anda fazendo silenciosamente com a sua saúde mental? Pois é, tem coisa aí que pouca gente te conta, mas que pode estar te afetando muito mais do que você imagina. Tópico 3. Procrastinação e saúde mental. A procrastinação pode ser sintoma de transtornos psiquiátricos, mas é frequentemente independente e agravada pelas distrações modernas. Pouca gente percebe, mas a procrastinação não é só preguiça. Não. Às vezes, ela é o sinal vermelho piscando no painel da nossa saúde mental. Em alguns casos, ela pode estar ligada a transtornos como ansiedade, depressão, TDAH. Mas a grande verdade é que, na maioria das vezes, ela acontece de forma independente mesmo, como um monstrinho alimentado pelas distrações modernas. Cada notificação no celular, cada aba nova aberta no navegador, cada só 5 minutinhos no Instagram, tudo isso vai minando nossa energia e criando o ambiente perfeito para adiar a vida. E cá entre nós, o ambiente atual é praticamente um parque de diversões para quem quer procrastinar. Redes sociais, séries em streaming, vídeos curtos, tudo é feito para capturar nossa atenção, como se fosse uma guerra silenciosa pelo nosso foco. E adivinha quem perde nessa guerra? Exatamente, a construção dos bons hábitos que poderiam nos fazer vencer de verdade. A procrastinação, nesse contexto, vira quase um comportamento automático, como roer unha ou mexer no cabelo sem perceber. A diferença é que ela corrói nossos sonhos de dentro para fora. Quando a procrastinação começa a dominar a rotina, os efeitos vão além dos prazos perdidos. Ela afeta diretamente a autoestima. A pessoa sabe o que deveria fazer, mas não consegue. Isso gera culpa, frustração e, em muitos casos, uma sensação de impotência que se transforma em um ciclo vicioso. É como se o cérebro dissesse, você não consegue mesmo, para que tentar? Se esse padrão não for quebrado, é só questão de tempo até que o peso emocional se torne um fardo gigantesco. E tudo isso, ironicamente, nasceu de pequenos momentos de depois eu faço. Uma boa maneira de entender isso é pensar na diferença entre cansaço físico e cansaço mental. Quando a gente trabalha muito fisicamente, sente o corpo exausto, mas, na procrastinação, é a mente que se esgota. Você passa horas sem fazer nada realmente produtivo e, mesmo assim, termina o dia com aquela sensação de desgaste. Isso acontece porque o cérebro gastou energia resistindo às tarefas, pulando entre estímulos, lidando com a culpa. É como se estivesse correndo parado no mesmo lugar, dentro de um ambiente invisível,
mas sufocante. Quer ver um exemplo prático? Um estudante que passa 5 horas estudando com o celular na mão, respondendo mensagens, assistindo vídeos e tentando focar ao mesmo tempo, na verdade, não estudou. Só treinou o cérebro a fragmentar a atenção. No fim do dia, ele sente que não rendeu e se culpa. Isso alimenta a ansiedade, que alimenta a procrastinação, que alimenta a culpa, e o ciclo continua. Parar de procrastinar, nesse sentido, não é só uma questão de produtividade, é uma questão de sobrevivência emocional e mental. E se você está se perguntando como quebrar esse ciclo e criar bons hábitos que realmente fortaleçam sua mente, saiba que o primeiro passo é mais simples e mais libertador do que parece. E se você quiser um passo a passo mais direto para vencer a procrastinação, dá uma olhada no e-book Reprograme Seu Cérebro para Vencer a Procrastinação Definitivamente. O link está no comentário fixado para você conhecer melhor. Tópico 4. Primeiro passo: desafiar o perfeccionismo. É crucial entender que não existe condição perfeita e que começar imperfeito é melhor do que não começar. Chega uma hora em que a gente precisa encarar a verdade. Esperar o momento ideal é como esperar um trem que já descarrilhou faz tempo. O primeiro passo para vencer de vez a procrastinação é desafiar o perfeccionismo. Sabe aquela voz interna que diz não está bom o suficiente, melhor esperar? Pois é, ela mente descaradamente. Quem quer criar bons hábitos e mudar de vida precisa entender que começar imperfeito ainda é infinitamente melhor do que ficar parado, sonhando acordado num ambiente que nunca vai se materializar do jeito que a cabeça idealiza. E olha, ninguém precisa começar gigante, viu? Começar pequeno, meio torto, meio desajeitado, é como plantar uma semente. Pode parecer feio no começo, pode parecer que nem vai dar certo, mas é isso que constrói raízes fortes. Quer exemplos práticos? Escreva um parágrafo ruim hoje se quiser ser escritor. Grave um áudio horrível falando inglês se quiser aprender a língua. Faça uma caminhada de 10 minutos se quiser começar a se exercitar. O segredo é agir, não importa o quão longe da perfeição esteja. Agora, claro que o perfeccionismo vai tentar te seduzir. Vai dizer que é melhor esperar o ânimo voltar, melhor organizar a casa antes, melhor comprar aquele caderno novo. Aí você tem duas escolhas: cair nessa armadilha pela milésima vez, ou reconhecer que isso é só a velha procrastinação vestida de gala. O ambiente perfeito não vai surgir. A motivação perfeita não vai bater na porta. Quem quer parar de procrastinar de verdade, precisa abrir a porta da casa mental e começar a varrer com a vassoura que tem. Muita gente que você admira hoje começou assim, imperfeito, cheio de dúvidas, tomando coragem para dar o primeiro passo mesmo sem garantias. Grandes empreendedores, escritores, atletas, nenhum deles esperou o ambiente perfeito. Eles sabiam que a ação imperfeita gera experiência, e experiência gera crescimento. Se eles tivessem esperado o momento certo, estariam até hoje sentados olhando pro teto. Vencer é para quem age, não para quem espera o tapete vermelho ser estendido. E o mais bonito é perceber que cada passo imperfeito vai moldando seu cérebro. Neuroplasticidade, lembra? Cada vez que você age apesar da insegurança, fortalece as conexões neurais responsáveis pela disciplina e resiliência. No começo parece desconfortável, e é mesmo, mas é esse desconforto que molda a nova versão de você, alguém que sabe parar de procrastinar mesmo quando o ambiente interno não é 100% favorável. Agora que você já entendeu que a ação imperfeita é seu maior trunfo, talvez esteja se perguntando: ok, dei o primeiro passo. E agora? Como eu não me perco no meio do caminho? A resposta é mais simples do que parece e começa com uma estratégia bem prática. Tópico 5. Segundo passo: dividir tarefas. Quebrar grandes objetivos, como aprender inglês, em pequenas partes torna o processo mais gerenciável e motivador. Sabe aquele ditado, como se come um elefante? Um pedaço de cada vez? Pois é, ele é mais verdadeiro do que parece quando o assunto é vencer a procrastinação. Quando a gente olha para um objetivo enorme, como aprender inglês, mudar de carreira ou criar novos bons hábitos, o cérebro entra em pânico. Parece impossível, pesado demais. A sensação de impotência vira o terreno fértil perfeito para procrastinar. Por isso, o segundo passo para virar esse jogo é simples e poderoso: dividir para conquistar. Imagine que você quer aprender inglês do zero. Em vez de colocar na lista ficar fluente, que parece uma maratona sem fim, por que não começar com microtarefas? Por exemplo, aprender 5 palavras novas por dia, assistir 10 minutos de um vídeo em inglês, repetir uma frase simples até decorar. Pequenas vitórias diárias criam um ambiente interno de motivação, e isso é ouro puro para parar de procrastinar.
Você sente progresso real, mesmo que pequeno, e seu cérebro começa a associar o esforço com recompensa. E isso serve para tudo, viu? Se o objetivo é emagrecer, não adianta listar perder 10 quilogramas e ficar olhando para a balança como se fosse mágica. Melhor focar em microações, beber mais água hoje, caminhar 15 minutos, trocar o refrigerante por suco natural. Cada tarefa pequena vencida vira um tijolo a mais na construção dos bons hábitos. E a vantagem é que tarefas pequenas são muito mais difíceis de serem boicotadas pelo perfeccionismo. Afinal, quem é que vai inventar 1000 desculpas para não estudar 5 palavras, né? Outro ponto importante: dividir tarefas também ajuda a clarear o caminho. Quando o objetivo é nebuloso, é fácil procrastinar porque o cérebro não sabe por onde começar. Agora, quando você transforma um objetivo grande em um mapa de pequenas etapas, fica difícil se perder. Cada dia é uma missão pequena, simples, executável. E olha, quem cumpre missão pequena com consistência, constrói resultados gigantescos sem nem perceber. A fórmula é básica: constância é melhor que intensidade. Quer um exemplo prático para aplicar hoje? Se seu objetivo é estudar inglês, monta um plano tipo: segunda e quarta, vocabulário, 10 palavras, terça e quinta, audição, podcast de 5 minutos, sexta, revisão geral. Simples, leve, sem pressão absurda. Isso cria uma sensação de competência que combate diretamente a procrastinação. E se você errar um dia? Beleza. Retoma no dia seguinte, sem drama. Bons hábitos não são construídos pela perfeição, mas pela persistência no ambiente real da vida. Agora, você pode até estar pensando: ok, dividir as tarefas realmente parece tornar tudo mais leve. Mas como garantir que eu vou manter esse ritmo e não me perder no meio da correria? A resposta passa por uma ferramenta que todo vencedor deveria usar sem medo. Tópico 6. Terceiro passo: uso de agenda. A importância de usar uma agenda para poupar energia mental, priorizar tarefas visualmente e garantir execução eficiente. Se tem uma ferramenta subestimada para vencer a procrastinação, essa ferramenta é a agenda. E não estou falando de encher a página de compromissos aleatórios. Não. Estou falando de usar a agenda como uma extensão da sua mente, um ambiente seguro onde você guarda o que precisa lembrar, para liberar espaço mental para agir de verdade. Quando você anota, prioriza e organiza, seu cérebro respira aliviado. Em vez de gastar energia tentando lembrar de tudo, você usa essa energia para executar. Simples, mas poderoso. Sabe aquela sensação de não sei nem por onde começar? Ela some quando você usa a agenda certo. Começa listando as tarefas principais do dia, sempre alinhadas aos seus objetivos maiores. Não precisa ser algo complexo. Pode ser tão simples quanto estudar 5 palavras de inglês, caminhar 15 minutos, ler 2 páginas de um livro. Visualizar essas tarefas cria uma âncora mental poderosa. Você para de procrastinar porque vê, preto no branco, o que precisa ser feito. E o cérebro adora clareza. E se você é do tipo que já tentou usar a agenda e abandonou, calma lá. Talvez o problema tenha sido querer montar uma agenda perfeita. Lembra do perfeccionismo? Pois é. O segredo é começar simples. Use uma agenda de papel, um app como Google Calendar ou até um caderno velho. O importante é tirar os compromissos e tarefas da cabeça e colocar num ambiente confiável. Pode parecer besteira, mas essa prática é um divisor de águas para quem quer criar bons hábitos e realmente vencer o próprio boicote. Outro benefício mágico da agenda é a redução da ansiedade. Quando você tem um plano visual do seu dia, a mente para de girar em círculos tentando lembrar de tudo. É como se você dissesse pro cérebro: fica tranquilo, eu tô no comando. Isso diminui a sensação de sobrecarga, que é uma das maiores aliadas da procrastinação. Menos estresse mental igual mais energia para agir. E não subestime essa diferença. Ela é o que separa quem realiza de quem só planeja eternamente. Quer começar agora? Escolha 3 tarefas-chave para amanhã e anote num lugar visível. Só 3. Nada de fazer uma lista de 20 itens que vai gerar culpa depois. Priorize o que realmente importa e coloque horários aproximados. Por exemplo, 8 horas, estudar 5 palavras, 14 horas, caminhar 15 minutos, 20 horas, revisar vocabulário. Pequenos compromissos cumpridos geram grandes vitórias internas. E isso, meu amigo, é combustível para parar de procrastinar de uma vez por todas. Agora, falando em ganhar tempo e poupar energia, já imaginou se algumas tarefas do seu dia pudessem rodar no automático, sem você precisar pensar muito? Pois é,
Existe um próximo passo que torna isso não só possível, mas extremamente eficiente. Tópico 7. Quarto passo: automatizar tarefas. Automatizar atividades como alimentação para liberar tempo e energia para tarefas mais importantes. Se tem uma coisa que separa quem vive enrolado de quem realmente vence na vida, é a capacidade de automatizar o que não precisa ser decidido todo dia. Parece pequeno, mas automatizar tarefas é uma arma secreta contra a procrastinação. Quando você tira da sua frente as escolhas desnecessárias, libera espaço mental para focar no que realmente importa. É como esvaziar o armário da mente, deixando só o essencial à vista. O ambiente fica mais leve e os bons hábitos têm espaço para florescer. Um exemplo clássico: a alimentação. Se todo dia você precisa decidir o que vai comer, qual lanche levar, que receita inventar, gasta uma energia absurda em decisões bobas. Resultado: fica sem gás para enfrentar as tarefas importantes e a procrastinação corre para ocupar o vazio. Agora, quem monta um cardápio simples para a semana, quem já deixa as marmitas prontas ou define que o café da manhã vai ser sempre o mesmo durante a semana, ganha tempo, clareza e disposição. Parece detalhe, mas muda tudo. E não precisa ser só com comida, não. Roupas, por exemplo. Muitos empreendedores famosos, Mark Zuckerberg e outros, escolheram usar o mesmo estilo de roupa todo dia. Não é preguiça, é estratégia, uma decisão a menos para tomar. Um ambiente mental mais livre para pensar no que realmente importa. Automatizar o básico é como construir um escudo contra a fadiga decisória, aquela sensação de cansaço mental que, se a gente não vigiar, vira prato cheio para procrastinar. Quer outro exemplo? Automatizar pagamentos de contas, usar aplicativos para organizar tarefas recorrentes, deixar alarmes programados para os horários de estudo ou treino. Tudo isso ajuda a criar uma rotina mais previsível, mais leve, mais blindada contra as tentações de adiar. Quanto menos energia você gasta decidindo, mais energia sobra para agir. Automatizar não é ser um robô, é ser inteligente o suficiente para reservar sua força mental para as batalhas que realmente valem a pena. E sabe o que é mais interessante? Quanto mais automatizamos, mais fácil fica criar novos bons hábitos. É um ciclo virtuoso. Você automatiza o básico, sente que controla o ambiente, começa a vencer pequenos desafios diários e, quando vê, a procrastinação já perdeu metade da força. Automatizar é construir um ambiente favorável sem precisar pensar duas vezes. É criar a sua própria correnteza a favor, em vez de remar contra a maré todo santo dia. Mas calma lá. Automatizar tarefas é só parte do jogo. Se você quer realmente turbinar seu desempenho e quase eliminar a chance de procrastinar, ainda tem um truque muito poderoso: moldar o ambiente em que você vive de um jeito estratégico. Tópico 8. Quinto passo: criar microambientes. Desenvolver ambientes focados sem distrações para melhorar o desempenho e diminuir as chances de procrastinação. Se tem uma coisa que o cérebro ama é praticidade. E é aí que entra a criação dos microambientes, pequenos espaços preparados para facilitar a ação e dificultar a procrastinação. Quer criar bons hábitos e vencer a inércia? Então, trate de construir ambientes que empurrem você para frente, e não para o sofá. Um microambiente de foco não precisa ser grande, nem bonito. Basta ser funcional. Um cantinho para leitura, uma mesa de estudos limpa, ou até mesmo um alarme no celular que lembre você de desligar as redes sociais. Ambiente molda comportamento. Pensa comigo, se você quer parar de procrastinar no estudo, mas a sua mesa está cheia de revistas, videogame e celular apitando a cada 5 minutos, fica difícil, né? Agora, se você monta um ambiente só com material de estudo, água, e deixa o celular longe, ou em modo avião, seu cérebro recebe um recado claro: aqui é hora de focar. É como programar o ambiente para fazer metade do trabalho por você. E quando o ambiente trabalha a seu favor, a procrastinação tem menos espaço para se infiltrar. E isso vale para qualquer objetivo, viu? Se você quer criar o hábito de treinar em casa, deixe o tênis e a roupa de treino já separados num cantinho visível. Se quer ler mais, deixe o livro no lugar onde você toma café da manhã. Pequenos ajustes no ambiente tornam as ações desejadas mais fáceis de começar. E onde é fácil de começar, é fácil de construir bons hábitos que vencem a procrastinação no dia a dia. O segredo é eliminar o atrito entre você e a ação que precisa ser feita. Uma dica poderosa é criar o que eu chamo de zonas de alta performance. Por exemplo, um espaço para estudar, outro para meditar, outro para trabalhar. Mesmo que seja só uma cadeira diferente ou uma luminária especial para cada atividade. O cérebro adora esses gatilhos visuais.
Ele entende rapidamente: opa, nesse canto aqui eu foco. Isso reduz a resistência interna, economiza energia mental e facilita a entrada no estado de flow, aquele momento mágico onde tudo flui e a procrastinação nem ousa aparecer. E o mais interessante é que microambientes bem construídos se tornam aliados invisíveis. Você para de depender só da força de vontade, que, vamos combinar, tem dias que some igual Wi-Fi ruim. Em vez disso, você se apoia na estrutura inteligente do seu ambiente. Quanto mais o ambiente favorece o comportamento que você quer adotar, mais fácil fica vencer a procrastinação e se manter consistente, sem precisar lutar contra você mesmo o tempo todo. Agora, falando em apoio, e se, além de moldar seu ambiente físico, você também pudesse se cercar de pessoas que puxam você para cima e te ajudam a manter o ritmo? Existe uma estratégia que poucos usam, mas quem usa, dispara na frente. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo vídeos como este, direto ao ponto, com estratégias reais para mudar sua mente e sua vida. Tópico 9. Sexto passo: participar de comunidades e acompanhar canais certos. Como se conectar a fontes de apoio e estratégias práticas contra a procrastinação. Por mais forte que uma pessoa seja, ninguém vence a procrastinação jogando completamente sozinho. O ambiente social é tão poderoso quanto o ambiente físico, e é aí que entra a importância de participar de comunidades certas. Estar cercado de pessoas que compartilham os mesmos objetivos, que também estão batalhando para criar bons hábitos e parar de procrastinar, é como ter um reservatório de energia extra ao seu alcance. Um reforço mental que faz toda a diferença nos dias em que a vontade de largar tudo bate forte. Sabe aquele ditado, você é a média das 5 pessoas com quem mais convive? Ele se aplica perfeitamente aqui. Se você anda consumindo conteúdos rasos, distrações sem fim e estímulos que só alimentam a procrastinação, adivinha o que acontece? Você entra nesse ambiente mental sem nem perceber. Agora, se você começa a se cercar de referências positivas, como Neurovox, Wesley Delanogari e o canal Neuropsico, sua mentalidade começa a mudar junto, e para muito melhor. E para quem busca um passo a mais, aprofundando ainda mais o entendimento e a prática diária, o e-book Reprograme Seu Cérebro para Vencer a Procrastinação Definitivamente é uma ferramenta que organiza as estratégias e ajuda a manter a consistência no dia a dia. Pequenas ações guiadas, feitas de forma estruturada, podem fazer toda a diferença para consolidar novos bons hábitos e parar de procrastinar de uma vez por todas. Além disso, ao consumir conteúdos de qualidade, seu cérebro começa a se reprogramar silenciosamente. Assistir vídeos que te desafiam a agir, ler materiais que mostram caminhos práticos, acompanhar histórias de transformação, tudo isso vai reforçando, pouco a pouco, o ambiente interno de foco e ação. E sem perceber, aquele velho padrão de procrastinação começa a perder força até sumir de vez. E não precisa esperar meses para sentir essa virada. Não. Às vezes, uma simples mudança naquilo que você consome já começa a gerar pequenas novas atitudes, como abrir um livro em vez de abrir o Instagram, ou terminar uma tarefa em vez de adiá-la. E cada pequena vitória dessas é um tijolo novo no seu castelo de novos hábitos. Agora, se tudo isso já pareceu forte, imagina só o que acontece quando a gente amarra todas essas estratégias dentro de um plano prático, com começo, meio e fim. Essa é a peça que muita gente esquece, e que separa quem tenta de quem realmente transforma a vida. Tópico 10. Sétimo passo: usar a técnica dos 2 minutos. Como quebrar a inércia e vencer a procrastinação de forma prática. Muita gente pensa que para vencer a procrastinação precisa de uma explosão de motivação ou de uma força sobre-humana. Mas a verdade é que a maioria das grandes mudanças começa de um jeito quase invisível, com passos minúsculos. É aqui que entra a técnica dos 2 minutos. A proposta é simples e poderosa. Sempre que você sentir resistência para começar algo, comprometa-se a fazer a tarefa por apenas 2 minutos. Só 2 minutos, sem pressão. Parece bobo? Talvez. Mas é exatamente isso que faz funcionar. O cérebro odeia grandes esforços inesperados. Quando você diz, vou estudar por 3 horas, sua mente já prepara 1000 desculpas para escapar. Agora, quando você propõe, vou estudar por 2 minutos, a resistência diminui drasticamente. E sabe o que acontece? Depois dos primeiros 2 minutos, na maioria das vezes, você já entrou no ritmo e segue em frente. É como empurrar uma pedra morro abaixo. O difícil é dar o primeiro impulso. Depois, a gravidade faz o trabalho. Essa estratégia é tão poderosa que foi destacada no best-seller Hábitos Atômicos, de James Clear. No livro,
Ele explica que muitas vezes o maior obstáculo para a construção de bons hábitos é justamente o ato de começar. Por isso, ele sugere que, se o objetivo for ir à academia, comprometa-se apenas a vestir a roupa de treino. Se for ler, comprometa-se apenas a abrir o livro. O ato inicial é tão pequeno que parece insignificante, mas é exatamente isso que rompe o ciclo da procrastinação. E se você quiser ver isso funcionando na prática, escolha uma tarefa que você vem adiando. Pode ser estudar, responder e-mails, arrumar a mesa de estudos. Agora, defina que vai apenas começar por 2 minutos. Pode até colocar um cronômetro se quiser. Você vai perceber que, ao fim dos 2 minutos, seu cérebro já vai ter gasto a energia mais difícil, a de sair da inércia. E sair da inércia é metade da vitória contra a procrastinação. O mais interessante dessa técnica é que ela não depende de força de vontade absurda nem de motivação mágica. Ela respeita o jeito como o cérebro funciona. Trabalha a favor da sua biologia, não contra ela. E quanto mais você repete esse pequeno ritual de 2 minutos, mais fácil fica iniciar qualquer tarefa, criando uma espiral positiva de ação, progresso e construção de bons hábitos. A procrastinação perde força, quase sem você perceber. Agora que você já sabe como quebrar a inércia com o mínimo de esforço, talvez esteja se perguntando: ok, mas depois que comecei, como manter o ritmo sem me perder em distrações? Existe uma técnica simples e eficiente para isso, e ela envolve trabalhar em ciclos inteligentes de tempo. Tópico 11. Oitavo passo: trabalhar com ciclos de tempo. Técnica Pomodoro adaptada. Se tem uma coisa que a procrastinação adora, é um ambiente sem estrutura de tempo. Quando o dia parece infinito e as tarefas são vagas, a mente perde o foco, o cansaço mental bate, pronto, lá estamos nós adiando mais uma vez. Por isso, o 7º passo para vencer a procrastinação é trabalhar com ciclos de tempo inteligentes. Um dos métodos mais famosos e eficientes para isso é o método Pomodoro, criado por Francesco Cirillo, que basicamente propõe trabalhar focado em blocos de tempo curtos, intercalados com pausas rápidas. A ideia é simples, mas poderosa. Você trabalha intensamente por 25 minutos, depois fazendo uma pausa de 5 minutos. Cada sequência dessas é chamada de um Pomodoro. A cada 4 Pomodoros, você faz uma pausa maior, de 15 a 30 minutos. Parece brincadeira, mas essa estrutura reduz drasticamente a sensação de exaustão mental, mais importante, cria uma sensação constante de progresso. Em vez de olhar para uma tarefa gigantesca e travar, você encara só o próximo bloco de 25 minutos. Pequenos ciclos, grandes resultados. Essa lógica de dividir o esforço em blocos concentrados também aparece no livro Trabalho Focado de Cal Newport, um clássico moderno sobre produtividade e alta performance. Newport defende que períodos curtos de atenção intensa, livres de distrações, são infinitamente mais produtivos do que longas horas de trabalho superficial. Ou seja, tanto Pomodoro quanto Deep Work convergem para uma mesma verdade. Foco real em ciclos curtos vale mais do que horas intermináveis de esforço disperso. E para começar a aplicar, nem precisa baixar aplicativo caro ou comprar cronômetro especial. Um simples temporizador de celular já resolve. Escolha uma tarefa, ajuste o timer para 25 minutos e mergulhe nela com toda a atenção possível. Quando o tempo acabar, respeite a pausa, levante, alongue, respire. Essas pausas são estratégicas para refrescar a mente e manter o foco afiado. Cada Pomodoro completado é uma pequena vitória contra a procrastinação, e isso cria um ciclo de reforço positivo que cresce a cada dia. Uma vantagem extra desse método é que ele também ensina a mente a lidar melhor com distrações. Saber que existe um tempo definido para cada tarefa reduz a ansiedade e a tentação de dar só uma olhadinha no celular. Você cria uma mini corrida contra o relógio. Por 25 minutos, nada mais importa além daquela ação. E essa pequena competição interna traz um senso de urgência leve, gostoso, que ajuda a consolidar novos bons hábitos no seu ambiente mental. Agora que você já aprendeu como iniciar pequenas tarefas com a técnica dos 2 minutos e como manter o foco usando ciclos inteligentes de tempo, imagine o poder de combinar essas estratégias no seu dia a dia. Com esses passos aplicados na prática, você já tem em mãos tudo o que precisa para deixar a procrastinação no passado e construir, de verdade, a vida que sempre quis viver. Conclusão. Quantas vezes você já se viu preso no mesmo ciclo, prometendo que amanhã seria diferente? Quantas oportunidades foram deixadas para depois, enquanto a procrastinação silenciosamente construía muros entre você e a vida que merece viver? Se você chegou até aqui, percorreu um caminho que poucos têm coragem de trilhar. Passou pelos 8 passos que te entregam, de verdade, a chave para mudar seu destino.
Agora a decisão está nas suas mãos. Vai continuar esperando o cenário perfeito que nunca chega? Ou vai usar tudo o que aprendeu para dar o primeiro passo ainda hoje? Pequeno, imperfeito talvez, mas real e poderoso. Porque vencer não é sobre grandes revoluções instantâneas, é sobre agir de forma inteligente, no ambiente certo, com as estratégias certas. E se esse conteúdo já te abriu os olhos, imagina o quanto mais podemos construir juntos. Se inscreve agora no canal Neuropsico, ativa o sininho das notificações e transforma esse espaço num lembrete diário da sua evolução. Vamos fazer daqui o seu ponto de partida para uma vida mais focada, livre da procrastinação e cheia de conquistas reais.